Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Tributo ao Sucesso. Meu nome é Bruna Nakamura, sou advogada, atuante na área tributária e societária, sócia da Pasquale Poffo Advogados. A nossa intenção com esse projeto, com esse programa, é compartilhar histórias de sucesso dos nossos diretores executivos aqui de nossa região, líderes de grandes empresas, os C-Levels. E hoje nós temos um nome de peso aqui, Eduardo Schwartz, que é diretor administrativo financeiro da empresa Texnel há 6, 7 anos, tem formação em administração na UDESC, especialização em Barcelona e também na Fundação Dom Cabral. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui trocando algumas ideias contigo e gostei muito da ideia do projeto. E acho que faz parte da nossa jornada trocar ideias a respeito daquilo que a gente viveu, né? E daquilo que a gente passou, tanto de bom, como também os desafios, né? Que todo mundo passa por situações difíceis e acaba reagindo de uma ou outra forma, e trocar ideias a respeito de como reagiu e se aquilo foi algo bom, se não foi, se pode ser repetido pelos outros, se não é uma boa. Trocar ideias a respeito disso, acho que é algo que deveria fazer parte, né, da nossa vida. Trocar ideias para encurtar caminhos. Sim, né? Se a gente consegue fazer isso. Eu concordo tanto com a tua fala, que até falávamos anteriormente, esse foi um dos grandes motivos pelos quais a gente teve a ideia desse projeto também. Porque quem lida muito com a parte tributária, societária, tem sempre muita possibilidade de estar em vários segmentos, conversando com muitas pessoas desse gabarito. Então eu pensei, poxa, se pudesse trazer para todo mundo, né? Compartilhar para todo mundo um pouquinho dessas histórias que eu conheço, seria de grande valia, né? Me sentiria muito feliz, então agradeço ter aceitado aí o nosso convite. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Quem é o Eduardo? Conta pra gente. Existem vários Eduardos, eu vou abordar alguns aqui que me vêm na cabeça assim mais rapidamente. O Eduardo é um blumenauense, eu sou nascido aqui em Blumenau há 47 anos e vivi aqui a minha vida toda até concluir a escola. Fui estudar fora de Blumenau, fui fazer a faculdade em Florianópolis. E durante esse período tive a oportunidade de residir um tempo fora. Eu passei por um período de 2 anos em Viena, onde eu tive a possibilidade de aprender alemão. Apesar de eu ser de Blumenau, eu não falava alemão em casa. Fui aprender lá. Alguma coisa a gente sempre aprende, estando em Blumenau, a gente aprende, né? Mas eu não falava o idioma. Fui aprender lá, acabei fazendo exames para entrar na universidade, entrei. Foi um período bem desafiador, não só pela questão de idioma, mas também pela cultura, mas também foi um período de grandes experiências. A primeira vez que eu trabalhei na minha vida, trabalhei não, né? Mas tive a oportunidade de fazer estágios, foi lá. E aprendi bastante com períodos curtos de estágio, mas foi uma experiência que eu carrego comigo até hoje. Retornei ao Brasil, terminei a minha faculdade em Florianópolis. Depois de terminar a faculdade, logo tive uma oportunidade de retornar a Blumenau. Fiquei muito pouco tempo aqui e acabei indo trabalhar em Barcelona, onde eu passei aí já com a minha esposa, que também é blumenauense. Cerca de 4 anos e tanto, quase 4 anos e meio. Acabamos depois indo morar em São Paulo. Também foi uma experiência super interessante. Trabalhava na ocasião numa multinacional alemã. E a experiência de São Paulo foi uma experiência de um grande centro, né? Ainda que eu tenha residido nessas outras cidades, eram cidades pequenas, né? Quando você compara com São Paulo. Então, aquilo lá foi uma experiência muito incrível. Mas aí chegou o momento de a gente aumentar a família e a nossa decisão foi retornar a Blumenau
para poder ter os nossos filhos aqui na cidade, as nossas famílias, né? A família da minha esposa também é daqui. E a gente cresceu num ambiente familiar, onde os avós estavam presentes, os tios estavam presentes, primos. Disso, né? E eu acho que esse era um valor comum para a gente, né? Essa importância da família como algo que tem peso e ajuda a equilibrar, né? A vida de forma geral. Então, primeiro veio o Tiago, que agora já está com 15 anos. Nossa. E depois de alguns anos veio o Matheus, agora já está com 9 anos. Então, sou pai desses 2 meninos. E eu acho que sou um pouco inquieto no sentido de querer novos desafios e fazer isso de certa forma, de forma planejada, mas nem sempre tudo isso que aconteceu foi de forma muito planejada. Então também busco estar aberto a situações que a vida traz. E ela traz, né? Ela simplesmente traz. E aí eu acho que um planejamento prévio, ele te ajuda a estar um pouquinho mais preparado, mais solto, né, para tomar certas decisões que às vezes você não tem todo o tempo do mundo para tomar. Ao mesmo tempo que muito planejamento pode te engessar, né? Sim, né? Sim. Planejar tanto faz com que às vezes você não olhe para as oportunidades que estão passando e estão um pouquinho fora do teu planejamento. Então, eu procuro balancear um pouco isso. E aí, mais recentemente, dentro dessa linha, né, de estudo e desenvolvimento pessoal, tive a oportunidade de fazer um MBA pela Fundação Dom Cabral, como você comentou, que foi uma outra experiência interessante. Fiz fora daqui, lá em Nova Lima. E ali foi algo bastante diferenciado, porque uma boa parte das empresas, dos colegas, né, com quem eu compartilhava ali a sala de aula, eram pessoas que vinham de backgrounds muito distintos do tipo de empresa, né, que a gente tem aqui na região. Então, foi uma troca de experiência super interessante. Eu acho que o Eduardo ele é um pouco a soma dessas experiências que são experiências, às vezes, bem pouco conectadas. Né? Blumenau, Viena, Barcelona, Nova Lima, ou São Paulo. Escutando assim, talvez de bate-pronto, fica parecendo que eu não tenho não tenho raízes, acabo não me fixando num local, e não é isso. São muitos anos, né, para que essas oportunidades acontecessem, e eu nem sei se chamar de oportunidades. No meu caso, eu acabei vendo aquilo como uma oportunidade. Mas, na verdade, são situações que a vida traz, ou você... Escolhas, né? Que você precisa. Ou você as vê como uma oportunidade, ou você as vê como um desafio, e às vezes se fecha e acaba não dando passo para provar aquilo. Acho que o Eduardo é um pouco isso, uma pessoa que gosta de planejar, mas ao mesmo tempo gosta de ver o que a vida tem para oferecer, e quando é possível vai atrás, ousa um pouco. Tem apoio de diversas pessoas para que isso aconteça. Sim, então, importante. Tanto da minha família, sempre tive muito apoio, como da minha esposa, né? Desde muito cedo, a gente está desde muito cedo juntos. Pois eu fiquei só pensando, vocês foram para Barcelona já? Não, depois quando que vocês casaram? A gente casou em 2001. Para Barcelona você foi com ela, né? A gente casou em 2001, que foi o ano que a gente foi para Barcelona. Só que a gente estava já há muito tempo juntos. Se eu for contar essa história, essa é uma outra história. Esse é o outro Eduardo, assim, né? A gente começou a namorar na época de escola. A gente é da época de escola, tá a vida toda juntos. Olha só, é a tua parceira da vida, né? Muitos e muitos anos. E quando a posição de diretoria foi apresentada para ti? Quando que tu viu essa oportunidade de assumir esse cargo? Não era algo assim natural para mim. Como eu comentei, a gente residia em São Paulo, decidimos voltar para cá por causa da família. No momento que eu voltei para cá, eu não havia nunca trabalhado aqui. Eu não tinha um nome aqui. Já desde a época da escola, né, eu tinha saído da cidade, me formei aqui na escola Barão, e fui para fora da cidade. Então, estava muitos anos fora. Voltar para cá foi voltar a iniciar uma carreira profissional.
E a minha porta de entrada foram alguns contatos, né, de pessoas conhecidas, bons amigos que me conectaram com o mundo da consultoria. Inicialmente consultoria financeira, com foco em custos, orçamento, mas depois fui abrindo um pouco o leque. Eu era formado em administração e já tinha, a minha pós-graduação era em gestão financeira. Então, essa pós-graduação abria um pouco as frentes de trabalho. Com essas possibilidades e alguns amigos da infância aqui, acabei tendo a oportunidade de trabalhar na FARB, para fazer um processo ali específico relacionado ao ativo imobilizado na época e tal. E dali surgiu a oportunidade de trabalhar na área financeira. Trabalhei dentro da área financeira da empresa até que veio o convite para assumir a diretoria administrativa e financeira, depois já de alguns anos trabalhando com eles. E foi um convite, na ocasião, eu me lembro que foi bastante inusitado, mas foi um convite que eu recebi com uma felicidade muito grande. Eu entendi que se eu não estava preparado para tudo aquilo que viria, né, como responsabilidade de uma diretoria de área, se eu não estava preparado para aquilo 100%, eu tinha algo que me amparava, que era um histórico com experiências diversas, em diversas áreas, em algumas empresas, em algumas cidades, com algumas culturas. E eu acho que tudo isso fez com que eu talvez não me visse 100% tecnicamente preparado para aquela função em determinado momento, mas me visse preparado para encontrar na minha caixinha de ferramenta pessoal algumas ferramentas para dar as respostas para os problemas que iam aparecer. Essa vivência de dificuldade, ela cria essa caixa de ferramenta, né? A gente às vezes não sabe qual é a resposta, mas a gente tem certeza que vai saber qual é o caminho para encontrar a resposta. E tem uma coisa que eu acho que conta bastante. Realmente, a maior parte das vezes a gente não sabe qual é a resposta, mas ao longo do tempo a gente vai passando por situações na vida e por experiências que vão te fazendo saber exatamente qual não é a resposta. Sim. E por eliminação, você consegue fechar muitos caminhos, né, e as opções. Por eliminação. Acho que por isso é uma coisa assim que eu recomendo. Eu agora com meu filho, eu tenho muito dessas conversas, né? Da questão do experimentar, do ousar, do trocar ideias, estudar, ter curiosidade e ter um olhar aberto. Sim. Quando a gente tem, não é em toda fase da vida que você tem o desprendimento para poder se movimentar livremente, para poder ir para qualquer lugar, para poder quebrar a cara e depois recomeçar. Não é em qualquer fase da vida que você consegue fazer. Então, a gente tem que aproveitar nos momentos certos as oportunidades que a gente tem. Acho que isso é muito importante. A partir daí, as experiências elas vão sendo sedimentadas, né? Você vai desenvolvendo o repertório, você vai conhecendo pessoas. Além de tudo, tem isso que eu acho que é muito importante. A gente acaba olhando muito a história assim, a nossa própria história e olhando as próprias experiências e colocando, às vezes, de forma equivocada, um holofote muito grande no papel que nós mesmos desempenhamos para a nossa carreira. Mas, assim, esse holofote ele tem que ser muito compartilhado. Muito amplo. Porque eu não tenho dúvida de que a grande parte das oportunidades que eu tive vieram como oportunidades que alguém me deu. E depois, no meio do caminho, fui encontrando pessoas que foram pessoas que fizeram toda a diferença. Nem sempre essas pessoas eram as pessoas que falavam aquilo que eu queria escutar. Na maioria das vezes não Na maioria das vezes não é, né? E assim, você ter os ouvidos abertos, né, para prestar atenção, e o coração aberto. Porque, às vezes, as coisas que as pessoas te falam para o teu bem, né, são coisas que, num primeiro momento, elas chocam um pouco, são coisas difíceis. Né? Até hoje, a gente conversa sobre isso na empresa, a gente passa pelos nossos processos de desenvolvimento pessoal, Sim. que é algo que não para nunca. Sim. Né? Não existe isso.
aquilo que eu estudei, aquilo me levou até um certo ponto. Depois eu tive que estudar, porque eu tive outros desafios, outras necessidades, e assim é continuamente, né? E cada um tem que encontrar o seu ritmo, tem que encontrar aquilo que lhe encanta também, porque não se trata só do estudar para obter um conhecimento técnico e isso ser infinito, né? Eu acho que também você tem que procurar se conectar com essas oportunidades para extrair dali mais do que só técnica, extrair dali prazer, extrair dali algum tipo de crescimento que vai além de uma linha no currículo, que vai além depois de um aumento salarial. Sim, sim. Né? Essas oportunidades, elas estão muito conectadas com o indivíduo e como é que o indivíduo consegue se conectar com outros indivíduos para aprender com eles e criar em conjunto algo maior do que um indivíduo sozinho é capaz de fazer. E eu vejo o seguinte, durante a tua fala, é nítido que passa um filme na tua cabeça. Ah, né? muitos ainda. Porque eu fico pensando quantas e quantas pessoas, né, são importantes para formar um profissional assim. A gente não vive sozinho. E essa percepção também que tu falas, eu tenho, para mim, sou muito grata em relação às pessoas que participaram. A gente comemorou esses dias ali atrás, tempo de carreira, 15 anos de carreira. E é impossível pensar numa carreira profissional sem pensar em tantas outras pessoas que foram importantes na condução disso tudo, que me iniciaram na atividade, que puxaram a orelha em determinado ponto, que me disseram calma, né? Muito ansiosa, respira, ou em outras situações que indicaram caminhos, ou até aquelas que não foram tão positivas, né? Mas que me sugeriram algumas oportunidades, que eu vi como oportunidade também, de fazer diferente. Então, na tua fala também passa um filme na minha cabeça sobre essas pessoas que constroem a nossa carreira conosco. Né? Não tem como ser diferente. Né? E bem o que tu estavas falando no começo, né? O que é o intuito dessa conversa? No fim das contas, se algum dia, e não é ser, né? Com certeza todos nós recebemos coisas de outras pessoas. Né? E continuamos recebendo. Como é que a gente, de alguma forma, pode conseguir refletir um pouco dos conhecimentos que alguém nos passou, das lições que alguém nos passou? E aí, sim, talvez, se a gente conseguir agregar alguma coisinha nossa... Algo tocar. Né? Alguma coisinha nossa já é super legal. Sim. Mas ainda que a gente não consiga agregar nada nosso, um toque, um tempero pessoal, se a gente puder só transmitir aos outros as lições que a gente um dia aprendeu também. Sim. Eu acho que até respeito com essas pessoas que marcaram a nossa trajetória, sim, né, de certa forma. Sim. Me lembro o nome de diversas pessoas que de vez em quando elas me vêm na cabeça, de vez em quando eu ligo para essas pessoas que se eu fosse fazer uma lista de mentores, eu tenho alguns mentores. Alguns mentores. E são pessoas que eu respeito demais porque... elas estavam lá na hora certa, né? Sim. E essa questão de ser empático, né? Eu acho que pessoas empáticas são aquelas que conseguem absorver a empatia dos outros e aí refletem a empatia também. Eu acho isso um traço característico de bons líderes, né? Então, a gente vai discutir onde está o ovo e a galinha, enfim, né? Se você é empático porque você foi educado assim ou recebeu essa empatia, ou é assim porque as pessoas te tratam dessa forma porque você né? A gente já não sabe mais onde começa e termina. Mas com certeza é um tempero assim, necessário para a gente ter um CFO de qualidade e uma liderança que engaja, né? Que engaja e que acaba apaixonando outras pessoas, encantando e alinhando propósitos, que é aquele ativo que a gente não enxerga, mas que cola todas as pontas, né? Eu acho isso importante. Isso é super importante. Eu sou da época, quando eu entrei na faculdade, tinham passado muitos anos, né, do conceito de reengenharia, mas era a época que na faculdade ainda se falava pra caramba de reengenharia. Não existia propósito, né? Não se falava disso. Se falava de um crescimento e se falava de um sucesso empresarial que vinha muito da produtividade, que vinha muito dos processos, que vinha muito da tecnologia. Eu acho que
como tudo, né, na vida evolui, também a gestão vai evoluindo e em algum momento as pessoas, elas foram trazidas também para dentro das teorias de administração, não que elas não fizessem parte no passado, mas eu acho que o protagonismo ou a priorização de cada fator relacionado a negócios vai mudando ao longo do tempo e atualmente a gente fala muito disso, de propósito, de engajamento, de conexão. A gente trouxe esses fatores humanos para dentro do nosso dia a dia, para o dia a dia das empresas. E aí também a gente vê as dificuldades que tudo isso gera. Sim. Eu sou de uma área muito técnica. Acho que eu cheguei a te falar em algum momento, eu até costumo fazer essa brincadeira que dentro do administrativo financeiro, dentro das atividades de caráter mais financeiro mesmo, a gente costuma ser muito quadrado, é assim que o mercado enxerga, a gente costuma ser muito matricial, a gente costuma pensar através do Excel. Né? A gente precisa de premissas, a gente precisa de uma linha de raciocínio, então a gente acaba sendo muito linear nos pensamentos, né? Mas eu acho que, e aí tem um fator que é o que eu brinco justamente, o que eu procuro ser assim, tudo bem, se eu sou essencialmente, porque eu sou assim, né? Se eu sou essencialmente quadrado, então eu sou quadrado, mas com as bordas arredondadas. Eu falo dessa história de bordas arredondadas só, né, como uma brincadeira para o fato de que nós todos somos humanos. Sim. E as empresas são feitas de pessoas. E aí, claro, no fim do mês, a gente entrega um resultado e todo mundo quer que esse resultado seja positivo e o lucro faz muita diferença para o futuro de uma empresa. Mas isso não significa que a empresa seja completamente e unicamente orientada para resultados positivos no curto prazo e que só o que importa são números. No fim das contas, os números eles são uma consequência. Né? Você traça lá os seus objetivos, você tem os seus planos, você tem as suas formas de acompanhar os seus planos, você tem as suas medidas de correção e você quer chegar na construção de bons números, né, para sustentar o crescimento da empresa ao longo do tempo. Mas nada disso é possível se você não se conectar com pessoas. E fica cada vez mais difícil de você manter relacionamentos sustentáveis com pessoas no mundo que não é mais a sua cidade apenas, né? Não é mais só a empresa do seu bairro, não são mais só os concorrentes da sua cidade, não são nem mais os concorrentes só do seu país. São tantas as influências que a compreensão do ser humano e a conexão do negócio com as pessoas que fazem esse negócio no dia a dia é o que faz verdadeiramente a diferença. Eu não quero soar assim como se estivesse só falando de um clichê, de algo que está aí e é falado constantemente. É porque de fato é assim. Né? Você tem toda essa base técnica e toda a base conceitual e numérica e das estratégias, sozinho, né? Mas não se realiza. No dia a dia são as pessoas que fazem isso. E como é que elas vão fazer isso? Existem muitas formas de fazer. Inclusive, você pode fazer o curto prazo sacrificando o longo prazo, que é uma péssima forma de fazer resultado, né? Mas muitas empresas fazem isso no dia a dia. Né? Optam por essa via. Né? Exatamente. Quantas lições, Eduardo? Quantas lições? Eu acho assim, já... até aqui, se a pessoa escutou até aqui, já justificou o motivo pelo qual você é o nosso convidado-chave aí, porque tem muita experiência, tem uma fala muito concatenada que faz todo sentido. Né? Eu gostaria aqui de te fazer uma pergunta um pouquinho mais objetiva, no sentido de que quais são as principais atividades hoje que você realiza, né, como um diretor administrativo financeiro? É de prospecção, de visão, criação de cenários, leitura de cenários e de possibilidades. Hoje, qual que é a atuação, a tua maior atuação dentro dessa atividade? As atividades elas são bastante diversas, mas eu diria assim, a atividade principal ela está relacionada
a concatenar leitura de cenários em aspectos diversos, não só a situação financeira da empresa, mas como traduzir as necessidades de negócio, que vem da área de mercado, por exemplo, ou as necessidades de investimento ou de estrutura que vem da área operacional. Então, é sentar junto com as áreas para compreender cenários, inferir cenários futuros, e aí, talvez seja a parte mais difícil, pelo menos para mim, cuidar de traduzir isso para atividades operacionais do dia a dia. Então, é a questão da execução, né? Você olhar para frente e imaginar o que vai acontecer é uma coisa, você criar planos relacionados àquilo, selecionar estratégias ou mesmo criar estratégias, definir caminhos. É outra coisa, mas depois trilhar esses caminhos é outra coisa. Sim. Eu acho que a atividade de diretor, e aí cada um com a sua área, mas a atividade de diretor tem a ver com isso. Eu acho que é a percepção do que será o futuro de curto, médio, longo prazo, a criação dos planos compatíveis com essa visão, e aí depois a construção das estradas que vão ser utilizadas como vias de crescimento, como vias de desenvolvimento. Para atingir os objetivos que foram. E aí vem a responsabilidade da diretoria, né, do diretor, com todas as equipes, que precisam encontrar e, obviamente, ajudar a construir essas estradas, mas precisam encontrar caminhos no mapa. Não dá para construir qualquer estrada para qualquer lugar. Sim. E até, muitas vezes, o fato de apenas construir estradas que não estão em algum mapa pode conduzir só para um desfiladeiro. Sim, sim. E essa é a experiência, é a percepção e a exclusão do que não fazer que nos auxilia nesse momento. A ter uma direção mais de sucesso. Eu acho que é isso, né? Tá no nome, né? Diretor, direção, e é isso mesmo. É tão simples quanto isso. Mas a direção não é... Sozinha, né? Não é assim, eu escolho isso porque um belo dia eu escolhi. Não se trata assim de algo tão discricionário. Eu acho que aí vem também todo um cabedal, todo um conjunto de capacidades que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo para poder fazer as leituras e aí sim definir direções, né? Não é simplesmente escolher aquela direção que um dia eu sonhei, mas conseguir encontrar as direções que são as mais corretas para o mundo que a gente está vivendo e para o mundo que a gente vai viver. Super difícil hoje em dia definir qual é o mundo em que a gente vai viver, porque as transformações elas são muito rápidas. Diárias, né? E isso também é outra coisa que soa muito como um clichê, mas isso é uma verdade não porque a gente quer que seja uma verdade, isso é uma verdade porque a tecnologia nos leva para isso, a conexão entre as pessoas nos leva para isso. Se em algum momento a gente se relacionava com 1000 pessoas e o nosso mundo estava mais restrito a essas pessoas que a gente tinha ao nosso redor, de repente isso foi sendo ampliado, a ponto de, hoje em dia, isso está ampliado a um nível que eu não sei qual é o limite. Milhões, né? O limite é o mundo. O limite é o mundo. Então, é incrível como você, hoje em dia, esbarra na rua com conhecidos seus e começa a conversar e daqui a pouco vê quais os níveis de relacionamento que essa pessoa aqui de Blumenau, da região, aqui, pessoas que a gente cresceu junto, brincou junto quando crianças, o nível de relacionamento que essa pessoa tem com outras pessoas no mundo. Então, isso traz consigo um potencial gigantesco de criar coisas, de transformar coisas. Ou seja, a velocidade de criar e transformar coisas é outra. Completamente. Pelas ferramentas que a gente tem na mão, né? E então acho que esse é um dos papéis muito importantes que eu te comentava da
papel de diretor. E aí, mais especificamente, se for falar de diretor administrativo financeiro, eu acho que é encontrar caminhos sustentáveis para o crescimento do negócio. Crescimento de negócio passa por recursos. Tá? A gente costuma falar só de recursos financeiros, não são só recursos financeiros. Normalmente a gente precisa deles, né? São importantes. Para quase todos os outros, mas os recursos financeiros, de novo, né? Eles são apenas um mecanismo para a gente construir aquilo que está nos planos, né? Eles talvez não sejam a coisa mais importante. Se você tem bons planos, se você tem uma boa história para contar, você vai encontrar alguém para escutar, você vai encontrar alguém que vai se conectar naquilo, e é muito difícil que você não acesse os recursos financeiros para construir aquela via de crescimento. É muito difícil. Aí existem os momentos de crise, aí existem as situações que podem impactar, tornar mais cenário, difícil. né? De repente, você está numa indústria que ela não é tão promissora. Bom, aí são situações diversas, mas eu entendo que, acho que um dos papéis principais é isso, é compreender para onde a empresa vai, ajudar a construir esses planos, trabalhar junto com a equipe para acessar fontes de recurso. E aí essas fontes de recurso podem ser de capital próprio, você precisa às vezes convencer o próprio sócio a fazer investimentos, né? Fontes de recurso externas, e aí você tem fontes, a gente se desenvolveu muito, né, ao longo das últimas décadas. O Brasil hoje em dia consegue ofertar muitas fontes de recurso que há décadas não era possível. Eu quando eu era criança, eu era da época da hiperinflação, né? Então eu me lembro da gente ir no banco para pagar contas, ir no banco de manhã e no banco de tarde. Ia no banco 2 vezes por dia. Então, beleza, as empresas agiam da mesma forma que agem hoje em dia lá no passado? As fontes de financiamento eram as mesmas? Não, era uma outra realidade. A gente foi evoluindo, o país evoluiu, a gente se abriu um pouco mais para o mundo, também começamos a acessar, assim como a gente consegue comunicar com o mundo inteiro, as redes sociais estão aí, canais diversos de comunicação que a gente tem com o mundo, a gente se liga através de diversas instituições, a gente também se liga através de diversas instituições financeiras com o mundo, né? E aí, esse eu acho que é um dos papéis fundamentais de um diretor administrativo financeiro. Analisar essas opções todas. Não só recursos financeiros, mas recursos de forma geral, recursos de tecnologia. Certo. Né? Dentro da tua fala, né, eu sei que vocês, os diretores financeiros em especial, utilizam muitos índices, né, para fazer as aferições aí da saudabilidade da empresa, projeção, tudo isso faz parte, né, da composição da análise desses recursos que você estava comentando. Sabendo um pouquinho de antemão sobre isso, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas pessoas fizeram realmente perguntas muito pertinentes e eu queria aqui passar para você poder responder. Tá bom, pode vamos ser? lá. A primeira, o que é o ROI e para que ele serve? Tá bom. O retorno sobre o investimento é uma medida de resultado, é uma medida de rentabilidade muito relevante. E essa medida é uma medida, eu acho que é até bastante simples explicar isso para as pessoas, porque a gente faz, às vezes, sem saber, sem dar a área de gestão usa sopas de letrinhas, né? De forma geral, a gente usa muitas letrinhas para identificar conceitos que, às vezes, até são simples. No dia a dia, a gente olha o nosso custo-benefício para várias coisas. E o ROI, ele, de certa forma, tem a ver com isso, né? Se a gente tem a possibilidade de alocar recursos, a gente costuma escolher a alternativa que vai nos dar o retorno sobre o investimento que a gente fez de forma mais rápida ou o retorno mais alto. Aí depende bastante do interesse, né? Exatamente. Qual é a métrica, qual é o seu momento, qual é o contexto. Em determinado momento você pode querer ter um ROI que te permita retornar muito rapidamente o capital investido.
Ou você pode olhar num horizonte de maior prazo e querer ao longo do tempo ter um retorno que seja um retorno representativo. E aí você tem investimentos que são analisados de pontos de vista diferentes. Né? Grandes obras de infraestrutura não tem ROI elevado. Sei lá, quando você foi construir, sei lá, o pessoal que fez o Eurotúnel, é uma obra que, bom, inclusive não tem ROI, é um problema até hoje. É uma obra que foi feita e depois não deu retorno. Mas em algum momento calcularam qual era o retorno que aquela obra ia dar e acharam que valia a pena pôr o recurso para poder ter um retorno que eles julgavam que era um retorno que remuneraria o capital num prazo que achavam que valia a pena. Então, o ROI tem a ver com isso, qual é a remuneração sobre o capital que você vai investir. E a gente na empresa utiliza o ROI como um componente do nosso principal indicador de gestão. Nós temos um indicador de gestão que se chama EVA. O EVA é um indicador de agregação de valor. Ele é um indicador que depende do ROI, qual é o retorno sobre o capital que a gente investiu, e é relacionado ao nosso custo do capital investido, relacionado ao WACC, que é um custo ponderado do capital. Então, lá na empresa, isso é um indicador, é o indicador de mais alto nível, é um indicador que ele é definido em função do nosso orçamento previsto para os anos e que consegue nos traduzir se a empresa ela vai realmente gerar valor para os acionistas ao longo do tempo. Então, você gerar lucro não necessariamente quer dizer que você está gerando valor, porque você pode estar gerando um lucro, um retorno que não é tão alto a ponto de suplantar o seu custo de capital. Então, você pode ser lucrativo, mas você deveria eventualmente estar alocando aquele capital investido em uma outra indústria, em um outro negócio. E o que a gente quer com o EVA é buscar demonstrar que a agregação de valor no nosso negócio é positiva. Sócios, fiquem felizes. Exatamente. E quando a gente fala em sócios, aí é uma outra coisa que é super interessante, que a gente olha para os sócios e a gente pensa nos donos da empresa. Como a gente mora numa região em que nós temos muitas empresas que têm um dono, né? São aquelas empresas familiares, a gente diz, a empresa tal é do seu fulano de tal, a empresa outra é do seu fulano de tal. Mas a gente poderia olhar para um contexto em que a gente tem empresas públicas. E aqui eu não estou falando de empresas públicas no sentido de que são com capital estatal, né? Empresas que foram à bolsa, empresas que... SAS. Essas empresas, elas têm muitos sócios. Inclusive, nós podemos ser sócios. Petrobras, a gente pode ir lá e comprar, né? Então, nós podemos comprar ações dessas empresas. E o que nós queremos como sócios? Quando nós vamos para o mercado de ações, quando nós fazemos o nosso investimento, quando nós alocamos o nosso capital naquela empresa, o que a gente espera? Um retorno, não tem. A gente espera uma agregação de valor em relação ao capital investido. Então, a gente não espera apenas ganhar algo. Sim. A gente espera ganhar algo que seja superior ao custo do capital que a gente investiu. Esse é o nosso indicador principal. E o ROI é um dos componentes desse indicador. Para análise desse indicador. Acho perfeito. A gente às vezes faz algumas análises aqui também dentro do escritório com famílias empresariais que decidem ou não permanecer na sociedade. E esse é um dos índices, né, que o pessoal da área financeira prepara para ver se a manutenção de determinado herdeiro, até mesmo de sócios, né, dentro de alguma atividade faz sentido. Porque, querendo ou não, precisa haver... Como você falou, não é só uma questão de lucros recebidos, é uma questão de se eu estou conseguindo aumentar, vislumbrar um aumento patrimonial em relação àquele meu investimento. É isso que faria sentido mantê-lo ali. Eu achei perfeita a explicação, inclusive fiquei feliz com a pergunta porque possibilitou esse esclarecimento aí por você. O ROI, sim. Outro, para que serve o EBITDA? Não, esse é um outro indicador super importante, ele é bastante usado no mercado. Sim. Ele é um indicador que demonstra a geração de caixa da empresa. É também uma sopa de letrinhas,
né? Todos esses indicadores aí são acrônimos, né, para conceitos. Nesse caso é o indicativo dos lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, em inglês, né? Esse indicador ele é relevante porque a empresa ela precisa conseguir gerar um caixa que dê conta depois de sustentar todos os custos, toda a estrutura não operacional, que tem a ver com a estrutura de capital da empresa, por exemplo, com aquele próprio custo que eu comentei, que é o custo ponderado de capital. Então, quanto mais alta for a geração de caixa dessa empresa, maior é a probabilidade de que ela consiga sustentar essa estrutura financeira que é necessária para manter o negócio. Né? Então, esse é um indicador do tipo quanto maior, melhor. Né? Quanto mais alto o EBITDA, melhor. A geração de caixa ela precisa existir. E existem negócios que durante muitos anos não geram caixa. Sobretudo hoje em dia a gente vê, né, novos modelos de negócio que durante bastante tempo não dão lucro, não geram caixa, inclusive só consomem caixa. Mas isso é algo que não funciona para todas as indústrias. E nem a um longo prazo. E nem por um longo prazo, a não ser que você tenha capital infinito para queimar. Eu acho que isso e disposição, né, Eduardo? Isso não é algo muito fácil de se encontrar. Então, o EBITDA é uma medida importante de resultado, sobretudo o resultado operacional. Né? Então, é um indicador que a gente acompanha no mês a mês. É um indicador que os bancos utilizam pra caramba. Na verdade, o mercado inteiro utiliza. Inclusive, o mercado de fusões e aquisições utiliza bastante múltiplos de EBITDA. Apesar de que isso é apenas um referencial, eu não quando fosse falar de valuation, né, que é a valorização da empresa, eu não utilizaria o método de múltiplos pura e simplesmente, mas é um indicador importante para você poder valorizar a sua empresa. Dependendo da indústria em que você atuar, o seu EBITDA multiplicado por X, né, por 5, multiplicado por 9, multiplicado por... Depende do negócio 12, que você tiver. 8, exato. Ele pode dar o valor da sua empresa, o valor que o mercado toparia pagar pela sua empresa. Sim, que é muito maior do que os ativos atualizados. Então, acho que ele é um indicador importante do ponto de vista gerencial. Ele te indica o sucesso da operação, do ponto de vista da geração de caixa. Mas ele também é um indicador importante do ponto de vista de mercado, do ponto de vista da sua comunicação com outros stakeholders, como, por exemplo, bancos, instituições financeiras. Tá? Vamos lá, ótima resposta. Quais índices indicam a médio prazo a quebra da empresa? Vamos começar pelo EBITDA, né? Eu acho que é o primeiro. Se a empresa... Vai dar ruim, o EBITDA está ruim, não tem muito... Porque é uma questão de projeção, se eu não gero fluxo, se eu não gero caixa, né? Como é que eu vou me sustentar, né? A menos que tenha um patrocínio aí com apetite bem grande, ele viabiliza. O EBITDA é um indicador muito relevante. Ele precisa... E, em geral, é possível, as empresas elas conseguem se balizar buscando informações de mercado. Os próprios bancos podem orientar o gestor financeiro a respeito do que é uma média de mercado para aquele setor específico. Então, ter atenção para uma boa geração de caixa é algo muito importante para o futuro, para a sustentabilidade do negócio. Obviamente que isso é uma consequência, né? Então, a geração de caixa vem da tua capacidade de vender bons produtos. Então, assim, quando a gente vai falar de... ela é sempre macro, Sim, né? quando a gente vai falar de indicadores financeiros... Ele não é visto sozinho, né? Lá embaixo a gente tem essas consequências, mas em algum momento alguém tem que ter se conectado a uma necessidade de mercado, tem que ter feito boas leituras, tem que ofertar bons produtos ou bons serviços, tem que conseguir fazer isso com eficiência para extrair valor daquilo que está sendo, tá sendo ofertado ao mercado.
e tem que ter uma estrutura enxuta o suficiente para poder ter uma geração de caixa. A partir do momento que você tem a geração de caixa, você precisa ter uma estrutura de capital compatível. Então, o EBITDA é super importante, mas o endividamento ou a sua estrutura de capital também é muito importante. Então, se a empresa não tiver uma geração de caixa compatível com a sua estrutura de endividamento, o endividamento pode levar também à quebra da empresa. E aí vem, eu acho que faz parte do nosso passado recente, vem a pandemia e demonstra isso, né? Muitas empresas eram empresas que tinham boas margens, geravam bons EBITDAs, só que estavam muito alavancadas, tinham dívidas muito altas, não tinham uma boa posição de caixa, por exemplo. Veio a pandemia e acabou com o negócio no curto prazo e a empresa passou por dificuldades. Algumas não sobreviveram pelo seu endividamento. Então, acho que é o equilíbrio aqui entre o dinheiro que você consegue gerar com a sua operação, e isso é uma consequência natural das boas leituras que você faz do mercado. Então, crescimento de mercado, aumento de faturamento, share, são medidas importantes para você saber se você está se conectando com as necessidades de mercado. A partir daí, a sua eficiência interna, a sua produtividade te levam à construção de um EBITDA que, se for saudável, deve conseguir cobrir as suas obrigações financeiras. Porém, se você tiver obrigações financeiras, se você tiver um endividamento, tiver uma relação dívida-capital próprio muito desequilibrada, uma situação de contexto, de falta de liquidez no mercado, por exemplo, um momento em que agora nós estamos vivendo um pouco da ressaca, ou ainda vamos viver, né, bastante da ressaca desse problema com as lojas americanas. Sim. Isso vai afetar o mercado. Isso vai mexer com a liquidez dos mercados. Enquanto falava sobre grau de endividamento, esse nome pulsava aqui atrás de mim. Então, em algum momento, pode ser que algumas empresas não consigam acessar os recursos que elas estão acostumadas junto aos seus bancos, porque os bancos tendem a enxugar um pouco a liquidez de mercado no momento em que não há tanta certeza a respeito do que vai acontecer como consequência do efeito Americanas. Bom, tudo bem. Então, você tem ali uma empresa que às vezes pode estar dando um resultado equilibrado, bom, positivo, mas que não consegue sustentar o seu endividamento e não encontra no mercado financeiro um momento de captação e sustentação da sua estrutura de capital. Então, endividamento é super importante, geração de caixa é super importante e conexão com as necessidades de mercado através de diversos indicadores de mercado. Acho que isso aí é o principal. Já é um bom, para quem fez a pergunta, já é uma boa tarefa de casa, né? Checar todos esses pontos a fundo, né? Uma última pergunta aqui também. Tinham vários elogios, tá? Não vou ficar lendo aqui para você não ficar vermelho, constrangido. Tá bom. Mas tinham vários elogios. Ele é muito top, que bacana, que legal, que oportunidade, enfim. Tá, Eduardo, vamos lá para a nossa última pergunta ali do pessoal do Instagram. Eu gostaria de entender como se mede um ciclo financeiro de uma empresa. Ciclo financeiro é um dos indicadores também da área financeira, um dos indicadores clássicos. Ele é composto de alguns subindicadores, né? Posso falar um pouco até da nossa experiência. A gente está dentro de um segmento que depende de compras fora do Brasil. Uma parte do que a gente compra fora do Brasil. Leva um tempo até a gente colocar, depois de ter colocado esse nosso pedido, né, junto ao fornecedor, leva um tempo para ele produzir, depois leva um tempo para ele nos mandar. Finalmente, quando chega, você tem testes, depois você tem as armazenagens intermediárias, você tem o processo produtivo, depois você tem a armazenagem, porque né, nem tudo que você produz já está vendido. E depois tem o transporte, a colocação do pedido dos clientes, venda para esses clientes, transporte para esses clientes. Muitas vezes eles também precisam de prazo. Prazo para pagamento. Finalmente eles conseguem te pagar. Então tem situações diversas, né, em que você tem recebimentos antes, em que você tem recebimentos depois. Mas o ciclo financeiro, ele de forma geral, para um administrador financeiro, ele é composto de prazos médios. Então quais são os seus prazos médios de pagamento a fornecedores? Quais são os seus prazos médios de estocagem, atravessamento, e quais são os seus prazos médios de recebimento de clientes. Quando você olha
os prazos que você recebe de fornecedores, e você desconta, né? Você soma então o seu prazo de estocagem, o seu prazo de recebimento de clientes, e você desconta o prazo que você recebe de fornecedores, você forma o seu ciclo financeiro. Então, o seu ciclo financeiro é o tempo que você precisa de dinheiro para sustentar o seu giro. Então, indicadores de giro estão muito relacionados ao ciclo. Então, você tem o giro de estoque, o giro do ativo, o giro do contas a pagar, o giro do contas a receber. Indicadores de giro indicam essa movimentação de dinheiro. Você tem que ter um giro compatível com o tanto de dinheiro que você consegue acessar. Não adianta nada você conseguir fazer uma ótima venda para clientes que só vão te pagar em 180 dias, se você não tem dinheiro o suficiente para pagar o seu fornecedor em 60 dias. E depois sustentar o prazo de atravessamento. Então, o ciclo financeiro tem bastante a ver com aquelas medidas de sucesso que a gente falava antes. Se você tiver um ciclo financeiro incompatível com os recursos que você tem, você não consegue sustentar a operação. Sim. Durante toda a tua fala, o que a gente percebe é o seguinte: uma empresa, né, a gente comentava até em determinado momento, antes do podcast, a questão do feeling. Né? Muitos empresários têm camadas de experiência que acaba sendo realmente um conhecimento que os permite tomar decisões com base nisso. Né? Mas falávamos também que depois que uma empresa chega em determinado tamanho, ela não consegue tomar decisões pelo feeling de outrem. Né? Não dá para emprestar isso. A gente precisa criar processos para que essas informações sejam partilhadas e as decisões sejam tomadas. Né? Os índices que você está falando aqui, na verdade, são resumos dos resumos de vários outros que os compõem. Né? Eles acabam sendo extremamente importantes, e como a expertise de um profissional bem preparado, né, acaba conduzindo a empresa ao sucesso, ou então fazendo com que ela ultrapasse momentos difíceis que não são previstos, né? São cenários às vezes improváveis. Tivemos Covid, às vezes a gente tem, não tão improvável assim, de 4 em 4 anos, as questões políticas que impactam sim, né, as nossas atividades. E eu acho que toda essa tua fala, ela acaba técnica, né, com experiência, com exemplos, contribuindo para o nosso objetivo, que é o compartilhamento mesmo dessas informações. Eu te agradeço, a gente vai partindo para o final, né, desse nosso encontro, mas eu quero te fazer aqui umas perguntinhas. Foi super rápido. Hein? Foi muito, poderia ficar falando aqui. É que eu falo bastante. É muito conhecimento, né? E eu estou aqui fascinada, escutando e não querendo perder uma vírgula aqui da tua fala, porque sei que isso é engrandecedor. Mas eu queria fazer 3 perguntinhas, bem rápidas, tá? E para você falar o que pensa aí na tua cabeça de pronto. Quando eu falo em família, qual é a palavra que vem na tua mente? São muitas as palavras que vêm, mas eu diria assim, para mim a principal é compromisso. Compromisso. Ótimo. Qual o seu destino preferido de viagem? Aí por uma afinidade, aquela relação que se desenvolveu lá no passado, Barcelona. Tá legal, tá legal. Mar de um lado, montanha do outro. Agrada a gregos e troianos, né? Gastronomia, tá tudo ali. E amigos que ficaram. Eu acho que talvez isso até seja o principal, os amigos que ficaram. E a última, o que é sucesso para você? Talvez essa seja mais difícil de responder, porque isso tem muito a ver com o momento da vida. Em determinado momento, se você me perguntasse isso, eu talvez fosse falar de coisas que são mais materiais. E acho que agora eu tendo a responder com elementos que são mais qualitativos. Né? Eu vou me aproximando dos 50, então a saúde começa a ser importante, e aí você começa a ponderar, né? Esforço e retorno. Né? Você começa a avaliar também o impacto das coisas que você está fazendo para o mundo ao redor. Então, acho que atualmente para mim, sucesso tem a ver com
o equilíbrio de várias frentes, o equilíbrio daquilo que são necessidades materiais com aquilo que são minhas necessidades físicas, né? Manter a saúde é super importante, mas também pensar em deixar algo que seja um pouco melhor do que um dia eu encontrei. Um pouco. Se a gente consegue transformar um pouquinho o mundo ao redor, seja transferindo alguma coisa de conhecimento, ou seja construindo algo, né? Tem pessoas que têm uma capacidade de construir muito, de empreender e gerar recursos para outras pessoas. E tem pessoas que têm uma capacidade de ter sucesso ensinando outras. E aí sendo catalisadoras de muitas transformações. Eu acho que assim, quem pode ensinar coisas... Professores têm uma capacidade de... Um legado enorme, né? De deixar um legado gigante. Enorme, eu acho que, plural, né? Eu acho que o sucesso é um pouquinho dessas coisas para mim. É poder conseguir atingir meus objetivos de vida, um plano mais material, mas fazer isso cada vez com uma preservação maior da saúde e, ao mesmo tempo, gerando algo de positivo para as pessoas que estão ao redor. É isso. Ótimo. Bem, que momento, que oportunidade. Agradeço muitíssimo, né, você ter aceitado o nosso convite. Chega ao fim, então, o nosso primeiro episódio do podcast. Nós vamos comunicar aí durante a semana também quem será o nosso próximo convidado. Já posso de antemão dizer que é um CEO de uma indústria aqui da nossa região. E também que vocês nos acompanhem para poder mandar perguntas, como eu fiz aqui para o Eduardo. É muito gostosa essa troca, né? E engrandecedora para todos, certo? Então tá. Bruna, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Acho que foi super agradável. E essa volta a diversos momentos do passado é uma volta que a gente deveria fazer de vez em quando. De alguma forma, revisitar a nossa história nos faz repensar. Né? E acho que é importante repensar os caminhos que a gente está escolhendo e fazer correções de rumo, que muitas vezes a gente só consegue fazer trocando ideias, trocando experiências e, de fato, revisitando o passado para construir um futuro melhor. Para mim foi uma grande oportunidade a gente conversar sobre isso hoje. Obrigado, tá? Eu que te agradeço.